Ele tem a Luna, que é a Border Collie dele, que tem 15 anos, então ele dá dicas com a experiência que ele tem do cão desta raça. Que legal, Marco, que bacana. Naquele pique, Natália Luquez. Vamos lá, shows. Temos Rodrigo Teaser, que ele faz, ele é bom, hein? É, o cover oficial do Michael Jackson. Michael Jackson, hoje no Multiarena, às 8 horas da noite. Quanto? Ingressos a partir de R$120. Falando. É. Mas ele é bom. É muito bom. Rick Renner, Denis DJ, Gustavo Mioto, pra quem gosta de sertanejo. Amanhã em Indaiatuba. Temos também Festival da Família Música e Morango em Atibaia com entrada gratuita. Tem Festival de Arte Drag no Teatro Castro Mendes. Entrada gratuita, sábado, também no domingo. Os horários você consegue pelo site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. E a nossa agenda cultural completa no nosso site bandmulti.com.br. E o Band Mulher de hoje, 1h30 da tarde, tem quais atrações com você na telinha? Hoje nós teremos receita nordestina, em especial aí a Semana da Cultura Nordestina. Nós também falaremos sobre Dia dos Pais, teremos maquiagem, acessórios, agenda cultural, tudo isso e muito mais à 1h30 da tarde. Eu espero você. Os trabalhos técnicos são de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica com a coordenação do Gil Kleber. Segunda-feira estamos de volta às 10 da manhã. Um grande abraço e excelente final de semana. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino, meu Diego Maradona? Bárbaro, John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Ejército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área nesta sexta-feira nebulosa da cidade de Campinas. Juntos com o timaço do Batista até meio-dia, você já sabe. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Sem vencer a 14 jogos, Ponte volta a campo nesta sexta para encarar o Ceará na Arena Castelão. Com dores musculares, Danilo Barcelos desfalca a Macaca no confronto de logo mais. Além dele, Márcio Silva é mais uma baixa confirmada. Dudu tem contrato publicado no BID e aumenta a briga pela titularidade na lateral direita do Guarani. Ex-jogador do Atlético Paranaense viria por empréstimo, mas assinou em definitivo com o Guarani até o final desta temporada. Pela Copa do Brasil, Vitória goleia o Atlético Paranaense por 4-0 no Barradão e avança às quartas de final. Em Itaquera, o Corinthians bate o Inter 2-1, mas Colorado fica com a classificação. Vini Júnior e Real Madrid chegam a um acordo e atacante permanece no clube espanhol até junho de 32. O anúncio feito na tarde de ontem pelo clube merengue exalta os 14 títulos conquistados pelo brasileiro com a camisa do Real.
Após a saída de Rodri, Enzo Fernandes entra na mira do Manchester City para a próxima temporada. Segundo o jornal Marca da Espanha, a negociação agrada o treinador Enzo Maresca, que comandou o argentino no Chelsea. Rádio Bandeirantes. À sua disposição, 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição. E mande sua mensagem de texto também pro YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a sua mensagem, já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, e na noite desta quinta-feira foram definidos os últimos classificados às quartas de final da Copa do Brasil. Jogando em Itaquera, o Corinthians ganhou, mas não levou. Bateu o Inter por 2-1, mas como havia perdido por 2-0, no agregado, o Internacional está classificado, o Corinthians eliminado. Quem reverteu a vantagem foi o Vitória, que goleou o Atlético Paranaense por 4-0. Na ida, havia perdido por 2-0. Vitória e Inter se juntam a Palmeiras, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Santos e Atlético Mineiro, os times que estão classificados às quartas de final. Os confrontos serão definidos por sorteio. Hoje é dia da volta do Campeonato Brasileiro da Série B, com destaque para a Macaca, que entra em campo 8h30 da noite, 21ª rodada contra o Ceará. O jogo será na Arena Castelão, claro, com transmissão pela Rádio Bandeirantes, a Macaca que é a lanterna da competição. Hoje também, 7h30, tem Operário e São Bernardo. A rodada prossegue ao longo do fim de semana. Campeonato Brasileiro da Série C volta também neste sábado, com destaque para Botafogo da Paraíba e Santa Cruz, Figueirense e Ferroviária. O Guarani, segundo colocado, volta a campo apenas na segunda-feira, 8 da noite, quando encara o Anápolis. O Campeonato Brasileiro da Série A também está de volta. Amanhã, 4 da tarde, tem Grêmio e São Paulo, 6h30, Remo e Atlético Mineiro. 8h30, Coritiba e Chapecoense, 9 da noite, Botafogo e Fluminense. No domingo, 11 horas da manhã, tem Cruzeiro e Mirassol. 4 da tarde, Bahia e Vasco, Palmeiras, que é o líder, contra o Inter. 6h30, Santos e Atlético Paranaense, Bragantino e Corinthians. 7h30 da noite, tem Flamengo e Vitória. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui a torcida vibra junto. Apoio Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá. Hoje é dia da Ponte entrar em campo, mais um sofrimento, mais um vexame rumo à Série C. Rogério de Hortolândia. Boa tarde, equipe. O CH fala a verdade. Goleiro do Santos do Furacão, goleiro Santos do Furacão entregou tudo ontem, tá louco. Mas o Vitória jogou muito bem, mas concordo contigo. Eu acho que o Santos falhou pelo menos em 2 gols, na minha opinião. CH, qual a sua opinião sobre não utilizar o Diego Torres? Salário alto, treinando e não vai para o jogo. Entendo que o clube quer negociar, mas parado, ninguém vai querer ele. Hoje, sempre Guarani, Márcio de Anápolis. O Diego Torres é um
mistério da esfinge, né? Quando ele foi contratado no Guarani, eu comemorei, porque ele é bom jogador, mas o Guarani ele não conseguiu desenvolver, não. Ganha muito e joga pouco. Inclusive agora, além de estar jogando tecnicamente pouco, ele mal está aparecendo, né? Tem jogo aí que ele nem aparece no banco de reservas. Então o custo-benefício desse jogador, do Diego Torres, está muito alto para o Guarani. Talvez saia, mas vamos aguardar. Tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia. Bem, e você? Foi tomar uma aguinha? Tá meio engasopado ainda, mas tá melhorando legal, tá tudo bem, tá tudo em ordem. E ontem, que borrachada que tomou o Furacão, hein? Entrou no Barradão como Furacão e saiu como um ventinho. 4-0. Meu Deus, surpreendente. E o ouvinte está colocando aqui que o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, falhou. E eu achei que ele falhou em 2 gols. Já chegou na seleção brasileira, né? Aí foi vendido para o exterior, voltou e parece que... Eu sempre converso com o Gleger sobre isso daí. Sempre. Que o goleiro tem que ser muito regrado, metódico. Por exemplo, o cardápio dele, você que é da área gourmet, não pode nunca ter frango. Come rã, come berinjela, a milanesa. E eu aqui olhando pra você, prestando atenção, Tigrão. Você é um brincalhão, velho. Come berinjela, a parmegiana. Meu Deus. Come, que mais que dá pra comer? Rabada. Sofreu muito com o Corinthians ontem? Sofri, né? O Corinthians é sofrível, né? Você depender do Pedro Raul mesmo. Quando o Yuri se contundiu na penúltima partida aí, eu já aumentei meu estoque de lenços. O que você acha daquele molequinho, esqueci o nome dele, do lado direito lá, que corta e só cruza com o pé esquerdo e só cruza errado? Como é que chama? Dieguinho. Fraco. Dieguinho. Todo mundo fala, é porque agora o Corinthians tem um rabisqueiro. Bom, ele pode rabiscar o que quiser, mas de produtivo ele pouco faz. Eu também rabiscava quando jogava bola. Até o dia que a professora me deu com a régua na cabeça. Então não adianta. Rabiscar, sabe, ajoelha, mas não reza. Tem que botar a pinóia lá dentro. Isso aí, Tigrão. Então, só o negócio do gourmet aí, eu acho que o Santos, nesse estágio dele fora, tinha muito cardápio de ave, né? E aí, voltou comendo com aquele hábito de comer frango. E ontem pegou mais 2. Em Campinas, 11h42 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, Ponte Preta volta a campo na noite desta sexta-feira, vai visitar a equipe do Ceará às 8h30 da noite na Arena Castelão. A Macaca, que vive uma situação muito delicada dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, são 14 jogos sem conquistar uma vitória. A última vitória da Ponte Preta foi na 6ª rodada do primeiro turno ainda, é claro, contra o América Mineiro no dia 24 de abril. De lá para cá, como eu disse, são 14 jogos, 12 derrotas e apenas 2 empates. E a Ponte Preta segue afundada na lanterna da Série B com apenas 9 pontos conquistados. Para a partida desta noite, o técnico Márcio Zanardi terá 2 retornos importantes, o Brandão e também o Daniel Baianinho, mas por outro lado terá 2 baixas. O Danilo Barcelo, lateral esquerdo, / zagueiro, capitão desse time da Ponte Preta, sentiu um incômodo muscular nos últimos treinamentos desta semana e foi vetado pelo departamento médico, nem sequer viajou com o elenco para o Ceará, por isso Danilo Barcelos é uma baixa confirmada. Outro desfalque é o Márcio Silva, o zagueiro que havia pedido para ser poupado da última partida, alegando problemas pessoais, treinou normalmente durante a semana, mas, mais uma vez, não será relacionado, não fica à disposição do técnico Márcio Zanardi para a partida de logo mais
contra a equipe do Ceará. Sendo assim, uma provável Ponte Preta tem Vinícius Ferrari no gol, Júlio na lateral direita, Sérgio Palácios, Lucas Cunha e Diego Leão na zaga e Diego Porfírio na lateral esquerda. No meio de campo, Léo Gomes, André Lima, Elvis e Kevson, e lá no ataque, Brandão ou David da Hora. Essa é uma provável Ponte Preta para encarar o Ceará na noite de hoje. O Ceará também vive uma situação delicada dentro da Série B, ocupa a 16ª posição, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem no total aí 13 pontos de diferença para a Macaca. Expectativa de um grande jogo nesta noite na Arena Castelão, CH. Bom, o Valmir aqui tá perguntando, o Tigrão. Perguntando pra você, ele é Ponte Pretano. Tem um aí que falou que a minha voz tá Calma, igual. calma que eu chego lá. Que na Ibélia é a mãe. Não fale isso. Tô brincando. Pode falar o que vocês quiserem. Valmir Eu Ponte Pretano. prefiro um misto de Fábio Koff com a Dona Irã Barbosa. Valmir Ponte Pretano de Hortolândia, por favor, onde anda o senhor Luiz Torrano? A paciência do torcedor já se esgotou. Eu não sei, tá lá na ponte. Então eu tô perguntando pro amigo. Tá lá na ponte, tá lá no estádio, tá lutando, tá correndo atrás. Tem o negócio da SAF aí em andamento, mas tá nativa, total. Não tá de férias, não. Muito bem. Aqui o ouvinte que não se identificou, Tigrão. Sim, o Márcio, que manda mensagem. Boa contratação da Band. Seja bem-vinda, Nair Belo. Falou, Marcelo. Você tá me pegando num dia de bom humor, de sexta, né? Já tá lá na adeguinha, o negócio lá, esperando, tá, entendeu, né? Mas vai se... Aí não cura, né, Tigrão? Pra você dar uma segurada. Não, tá tudo certo. Tá melhorando, tá boa já. Não é muito melhor que isso, não. Mas lá em Belo ele foi bem... Tá bom, Marcião, obrigado pela audiência aí. Tem que brincar mesmo. Brinque mesmo, brinque. Aproveita que eu tô calmo. Tigrão, e o jogo hoje? Um abraço pra você. Você tá com esperança que a Ponte vença a partida? Não tô com esperança. Eu também não. Não tô com esperança, mas não tô dizendo que não pode vencer. Sim. Né? Ceará também, altos e baixos. Já trocou treinador, já fez o capeta 4. Agora o jogo lá, Castelão, estádio grande, estádio olímpico, né? Estádio de Copa do Mundo, conforto total, segurança. A pressão não é tão grande assim e a gente fica nessa expectativa. E eu tenho dito isso ao longo da semana. De que, independente do time, porque não está oficialmente definido ainda, mas se a Ponte fizer a média, pelo menos, de qualidade, principalmente de intensidade, que ela fez nas duas últimas partidas, contra o Operário e contra o Atlético, ela equilibra o jogo. Ela faz um jogo no pau. Essa é que é a expectativa. Vai ser daquele jeito? Eu gostei. O time correu, marcou, foi pra cima. Não ganhou o jogo no Paraná do Operário, porque teve 3 falhas defensivas gritantes, elementares no mesmo jogo. Agora, com um pouquinho de acerto na defesa, o time tá intenso. Só espero que ele não tenha uma recaída e que diminua esse interesse pelo jogo que nós vimos nas 2 últimas partidas. Barcelos não joga, ficou por aqui. O Márcio zagueiro também. Mas tem 3 novidades aí. O Diego Leão, que vai pro jogo, não sabemos se titular ou não. Deve ser titular, porque ele deve jogar com 3 zagueiros. E Baianinho com o... Brandão, que eu nunca critiquei. Bebê. Boas opções. Pela pobreza do elenco, boas opções. Agora, o Barcelos estava começando a chegar num ritmo aceitável fisicamente. Eu sempre gostei dele como zagueiro do lado esquerdo. Eu também. Sempre. Passou treinador, trocou treinador e põe para lateral. Para lateral ele não tem força física, não é técnica. Volante também não. E volante também não. Ali é o lugar certo. Ainda bem que o Zanardi enxergou isso. Meia também não. Não dá. Agora, eu gosto dele como zagueiro do lado esquerdo, jogando com 3. Isso. Com 2, fazendo uma quarta zaga, digamos assim,
tradicional, conservadora, não gosto. Não gosto não, ele é bom jogador. Mas com 3, ele fica numa faixa menor para atuar. Ele tem um no meio, um do lado direito, ele do lado esquerdo e liberando um pouco o lateral que corre por ali. A experiência dele e a interpretação do jogo que ele tem, que na minha opinião, por isso que ele joga em tantas posições, na zaga facilita muito. Jogar com 3 zagueiros não quer dizer que esteja mais protegido. Não. Mas ele tem um senso de colocação de cobertura quando ele joga de zagueiro pelo lado esquerdo que não tem nenhum na ponte que tenha. Eu concordo. Agora, com 3. Com 3. Com 3, a área territorial que ele cobre, que ele tem que vigiar é menor. Se joga com 2, aí já abre um pouco o leque. E nessa abertura de leque, talvez ele não tenha mais essa condição de cobertura, essa condição de sair para a caçada. Enfim, com 3 e ele do lado esquerdo, eu acho que hoje é a melhor posição, é onde ele rende mais. Seco para você? Pô, aí você me apertou sem me abraçar. Vou ser otimista hoje aqui. Vou sentar o pau que eu falei ontem que dava vitória. Perdeu de 2-0. Hoje vai ser surpresa. Não, ontem você falou vai dar vitória e deu vitória. Você Isso. acertou. Ousei. Apostei na zebra ou não? Tava 2-0 pro Atlético. Bom time. Apostou no Corinthians, o Corinthians venceu. Mas o Corinthians eu aposto nele sempre. Por questões genéticas. Mas aposto sabendo que vou perder. Palpite então. Palpite pra hoje. 2-1 pra Ponte. Em Campinas, 11h51 agora. Pra não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Breno Beretta. Oi, CH. Ontem, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, Dr. André Torquato, tocou em pontos importantes a respeito das assembleias para o Guarani se tornar SAF e também sobre os passos do investidor. Breno, vamos lá. Em relação à presença do investidor. Sim, o investidor estará presente e ele fará a apresentação pessoal da proposta. Isso foi um pedido dele e um comprometimento dele de fazer essa exposição. Acredito que, seguindo o cronograma que me foi passado, ele faça isso na primeira assembleia. Então, esse tempo entre a aprovação e o Guarani se tornar realmente SAF, existe um prazo aí para regularização, registro de documento e constituição da Sociedade Anônima do Futebol. Mas acredito eu que com a aprovação da SAF, o investidor já venha nos ajudar aí para que a gente tenha um final de Série C conforme o torcedor espera. Bom, CH, quanto ao time do Guarani, está treinando agora pela manhã mais uma vez. Serão 3 treinos antes do jogo contra o Anápolis na segunda-feira fora de casa. A boa novidade é que o lateral direito Dudu, que veio por empréstimo do Atlético Paranaense, está regularizado no BID. Ou seja, pode ser uma novidade na posição no jogo contra o Anápolis e ganhar a posição do Inayan. Na zaga, acredito que o Jonathan Costa ainda não terá condições de jogo, no máximo no banco de reservas. E o William Farias segue no departamento médico. Com a volta do Carlos Eduardo, é bem provável que ele ocupe a posição do Isaac. Bom, CH, hoje vence mais um CLT do Guarani, CLT do mês de julho, ou seja, metade do salário do mês de julho. Vale lembrar que o Guarani ainda deve direitos de imagem do mês de junho, metade do mês de junho, ou seja, hoje está completando um mês, né? Meio de cada mês, completando um mês de salário atrasado. A gente espera que o Guarani possa regularizar o mais rápido possível e lamenta, até porque eu pedi uma entrevista com o Hélio Cizenando, não liberaram essa semana, não liberaram entrevista com o Frontini, o próprio presidente do Guarani não veio a público dar esclarecimento sobre o que aconteceu. O Guarani tem um pouco de dificuldade de lidar com crise. Espero que isso possa passar com a chegada da SAF.
Volto com você, CH. Obrigado, Breno. Essa coisa tá rendendo, hein? Da paralisação parcial dos jogadores. Eu acho que se os jogadores tivessem noção da repercussão negativa que ia dar isso junto à torcida, eles não teriam feito isso. Eu não sou contra nenhum tipo de manifestação, porque eles estão defendendo o direito deles. Mas, pelo que é a praxe no futebol e pelo momento do Guarani, acho que houve excesso. Falei isso desde o primeiro dia, respeito todas as manifestações, mas acho que foi intempestiva. De qualquer maneira, né, essa também falta de um pronunciamento oficial, essa falta de uma posição clara dos dirigentes, do presidente, de alguém do CA, faz muita falta pro torcedor. Tá todo mundo meio sumidão, esperando o quê? As milagrosas 3 letrinhas. S-A-F. 11h55 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Ceará e Ponte Preta. Hoje, sexta-feira, jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O provável Ceará do técnico Daniel Paulista, com Richard no gol, Brian Borges, olha ele aí, Thalisson, Luiz Otávio e Sávio, Pavani, João Gabriel e Vina, Diúlio, Nico Ferreira e Renzo Lopes. É este o provável time, portanto, do Ceará para este jogo importante contra a Macaca. Já a Ponte Preta com dúvidas, o técnico Márcio Zanardi para escalar a Macaca para o jogo de logo mais. Ele deve mandar a campo a seguinte formação: Vinícius no gol, Júlio, Palácios, Lucas Cunha e Diego Leão ou Rodrigo Souza e Diego Porfírio, André Lima, Léo Gomes, Kevson e Elvis, David da Hora ou Brandão. Apita o jogo Paulo César Zanovelli da Silva de Minas Gerais. O árbitro de vídeo será o capixaba Rafael Garcia de Andrade. A bola rola hoje, sexta-feira, 8h30 da noite, transmissão pela Rádio Bandeirantes. Série B tem Ceará e Ponte Preta. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Campeonato Brasileiro 2026, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o rol de notáveis da ACESP. Nesta sexta, a Ponte Preta vai enfrentar o Ceará às 20h30 na Arena Castelão, em Fortaleza. Ceará e Ponte Preta, jogo válido pela 21ª rodada do Brasileiro Série B. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. O Hospital PUC Campinas voltou a enfrentar superlotação e divulgou um alerta pedindo que pacientes com casos de menor gravidade procurem outras unidades de saúde da rede pública. Segundo o hospital, o pronto-socorro está operando acima da capacidade, com grande demanda de atendimento, principalmente relacionados a doenças respiratórias e outras ocorrências de urgência. A orientação é que pacientes com sintomas leves, como resfriados, dores sem gravidade ou situações que não representem risco imediato à vida, procurem os centros de saúde, UPAs e outras unidades de atendimento do município. O objetivo é evitar o agravamento da superlotação e garantir que os casos mais graves recebam atendimento com mais rapidez e segurança. A Secretaria de Saúde reforça que a população deve utilizar corretamente a rede de atendimento, procurando o hospital apenas em situações de emergência, como falta de ar intensa, dor no peito, desmaios, acidentes graves ou outros quadros que exijam atendimento imediato. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, no dial, no aplicativo Bandplay.